E eu quero te falar sobre a forte frase dita pelo presidente Alessandro Barcelos ainda na eliminação para o Juventude. Quero te falar também sobre uma informação sobre Roger Machado. E um atleta que inclusive ele gosta, que está no Internacional e eu posso dizer que inclusive não é amado por muitos torcedores colorados. E outra coisa que eu quero te trazer também é sobre Alexandro Bernabéu, o lateral esquerdo, que mesmo com a saída de Eduardo Cudê, ainda não joga com a camiseta do Internacional. No vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações também sobre isso, mas só antes, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, de inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, também quero que tu deixe aqui nos comentários também sobre tudo que eu vou trazer ao longo desse vídeo, a tua opinião, que é sempre bem importante, assim a gente tem uma temperatura, um termômetro do que tá pensando a torcida colorada. E além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tu pode te tornar membro desse canal e ter acesso a informações de forma exclusiva e antecipada aqui do nosso Colorado. Lembrando, esse é um canal 100% colorado, independente, ou seja, ele precisa da tua ajuda para continuar trazendo mais conteúdos do Internacional. Começando aqui com novas informações nessa segunda-feira pela manhã, o Inter que nesse momento se encontra em Florianópolis. Isso mesmo, o Inter está treinando no estádio do Figueirense. Agora pela manhã, inclusive, o Inter fez a última atividade, o técnico Pablo Fernandes fez a última atividade antes do confronto de amanhã contra a equipe do Rosário Central. Aí a partir da tarde, o Inter já inicia todo o processo de deslocamento para Rosário, onde a estimativa de chegada é que o Inter chegue à noite, lá no Hotel Malvinas, que é o hotel onde o Inter vai ficar situado lá na cidade de Rosário, que é por volta de 20 minutos do estádio do Rosário Central, tá bom? Lembrando que para esse jogo, o técnico Pablo Fernandes não conseguiu fazer absolutamente nada. O treino de ontem foi uma atividade regenerativa, o treino de hoje pela manhã também uma atividade regenerativa, né? Até porque os atletas estão muito desgastados, né? O Inter vem jogando quarto domingo, não tem o que fazer. Então, inclusive o próprio presidente o presidente Alessandro Barcelos falou sobre isso, que é um momento único que o Inter está vivendo isso na sua história, onde o Inter precisa definir as coisas num tempo muito curto. Porque o Inter não tem tempo para treinar, o Inter pode ser eliminado de uma competição já no dia de amanhã, depois de uma eliminação na Copa do Brasil num sábado, né? Era uma coisa completamente estranha que aconteceu para o Internacional nesta temporada de 2024. Óbvio, a gente sempre coloca, né, um pouco as parcelas em função do que aconteceram nas enchentes, mas não é a única explicação. Não é a única explicação para, por exemplo, o Inter ser eliminado, por exemplo, para uma equipe do Juventude, uma equipe com uma folha salarial muito abaixo, ainda na maneira que foi, por exemplo, no estádio Beira-Rio. Para mim, o Inter não foi eliminado no Alfredo Jaconi. No Alfredo Jaconi, o Inter ainda fez uma partida bem honesta, apesar de tudo que aconteceu ao longo do jogo. A partida que o Inter realmente foi eliminado foi a partida do estádio Beira-Rio. Ali sim, quando o Inter perde por 2-1 em pleno estádio Beira-Rio, em plena sua casa, ali sim o Inter comida a sua eliminação na Copa do Brasil. E uma frase forte dita pelo presidente Alessandro Barcelos e na minha visão foi direcionada para os jogadores, foi a seguinte frase: que por mais que a gente venha perdendo esses jogos, a gente não pode continuar tendo erros individuais. A gente, nos últimos jogos, a cada jogo vem tendo um erro individual. Daí ele diz que a gente não pode individualizar, mas nos últimos jogos a gente vem perdendo por erros individuais. O que ele quer dizer com isso? Por erros do Alan Patrick, que não acertou o pênalti, por erros do Valência, que não acertou o pênalti, por causa do Vitão, que foi expulso no jogo anterior, por causa, por exemplo, de uma falha que o Inter teve também na partida contra o Juventude, contra o Vasco, naquele erro, por exemplo, do Robert Renan, que fez o Vasco abrir o placar. Sempre tem um erro individual. Isso é verdade. O Inter nunca perde um jogo. O Inter sempre tem um erro. Um erro não é um coletivo, e sim um erro de um determinado jogador que erra, e aí o Inter acaba perdendo o jogo. É sempre assim. E o presidente Alessandro Barcelos disse que falou isso muito claro no vestiário, que esses erros individuais precisam acabar. E segundo o presidente, os próprios jogadores concordaram com ele e se cobraram sobre essa situação de erros individuais que vem acontecendo nos últimos jogos. Além disso, o presidente Alessandro Barcelos também disse, e foi muito claro para os
jogadores. A gente só vai sair dessa situação se realmente a gente se juntar e voltar a vencer os jogos, porque senão esse inferno que vocês viram hoje vai continuar e vai aumentar, e com razão. E aí o próprio presidente Alessandro Barcelos deu razão, porque este time foi montado, o Inter tem hoje uma das folhas salariais mais altas de toda a sua história, porque foi um time que foi montado para ser campeão. E um time que foi montado para ser campeão precisa, obviamente, eliminar o Juventude na Copa do Brasil ou no Campeonato Gaúcho, chegar numa final de estadual. Isso, por exemplo, não vem acontecendo nos últimos jogos, tá bom? Outra situação que eu quero te trazer também é sobre Alexandre Bernabei. Pablo Fernandes, técnico da equipe do Inter Sub-20, foi perguntado sobre Alexandre Bernabei e a sua não utilização, né? Ele já não vinha sendo utilizado, inclusive com o técnico Eduardo Cudê. Na partida contra o Juventude, o Pablo Fernandes novamente optou por Robert Renan, e ele fez algumas substituições diferentes, como por exemplo o Gabriel Carvalho ser a primeira alternativa, mas o Bernabei é um jogador que ainda não segue sendo colocado. E aí, inclusive, a gente sabe do interesse do Independiente de Argentina nesse jogador, que a partir do dia 1º de agosto ele, inclusive, pode deixar o Internacional, e a tendência até que deixe. A gente ainda sabe que vai chegar o novo treinador do Inter, pode ser o Roger Machado, que eu já vou falar logo mais, ou Fernando Diniz, ou enfim, um outro treinador, e aí esse novo treinador pode ser que goste de Alexandre Bernabei, mas a tendência hoje é que realmente o atleta deixe o Internacional, porque é um jogador que não vem sendo utilizado por nenhum treinador que vem passando por aqui. Falando inclusive sobre Roger Machado, eu quero te trazer uma curiosidade, algo que inclusive eu tenho certeza que não sabia. Roger Machado, na época que estava como treinador do Palmeiras, ele que lançou o Johan. Johan era um jogador do Palmeiras, né? Depois de ter tudo aquilo acontecido com o Johan na Chapecoense, né? Ele não ter sido, por exemplo, relacionado para a partida, né? Para a viagem que acabaria culminando no avião da Chapecoense, o Johan vai para o Palmeiras, e no Palmeiras ele se encontra com o Roger Machado. E o Roger Machado gostava muito do Johan, tanto que é ele que começa a escalar o Johan no Palmeiras. Inclusive a gente pode pegar algumas matérias antigas do Roger Machado bancando o Johan, por exemplo, no lugar de alguns jogadores que na época não eram muito titulares, por exemplo, do Palmeiras. E o Roger Machado realmente gosta muito do Johan. É um atleta que ele gosta muito e utilizou, por exemplo, em muitos momentos no Palmeiras, até a sua demissão lá na equipe de São Paulo. Ou seja, ele chegando para o Internacional, o Johan vai ser um dos poucos jogadores que o Roger Machado já treinou. E aí a gente já fica com aquele pé atrás, né? Porque novamente o Johan pode voltar a ser a primeira opção, ao contrário, por exemplo, do próprio Gabriel Carvalho. E aí a gente novamente vai ficar com aquele tom de preocupação. Gabriel Carvalho, que foi muito bem contra o Juventude, né? Foi um dos melhores jogadores no segundo tempo quando ele entrou, e mais uma vez pode, né, voltar a sua filhinha, principalmente por causa do Johan, que é um atleta que desde que chegou ao Internacional ainda não mostrou absolutamente nada, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!